Let's go, let's go, let's go! Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite, boa noite. Sim, faz frio no Rio Grande do Sul. Estão agora, neste momento, exatos 10 graus aqui. E sim, eu tô de camisa, mas o ar-condicionado aqui tá no Master Blaster Power Turbo, só para que eu fique uniformizadinho, bonitinho, né? Padronizado em todos os vídeos, né? Chega da minha jaqueta amarela, né? Ninguém aguenta mais ver minha jaqueta amarela. Então, boa noite, pessoal. A aula de hoje vai ser muito Thompson, tá? E a gente vai falar aqui, basicamente, uma mega revisão sobre previdência complementar, né? Previdência complementar aberta. Basicamente, entidades abertas de previdência complementar, entidades fechadas de previdência complementar. Só que também a gente vai falar sobre a previdência, o INSS, né? O INSS, tá? Pessoal, então, enquanto a galera vai entrando por aí, o que a gente vai ver na live de hoje? Basicamente, o que é a previdência social, né? Quais são as diferenças entre previdência social e previdência complementar. Na CEA, principalmente, cai bastante coisa sobre a previdência social. O INSS, entidades abertas e fechadas de previdência complementar, os fundos especialmente constituídos, os benefícios, os custos e como é que funciona a portabilidade da previdência complementar, tá? Só para vocês terem uma pequena noção, esse assunto aqui nas provas da MIMA, a média de erros aqui é de 64%, tá? Então, é um módulo que é relativamente extenso e, no fim, tem poucas questões, tá? Então, se você não dominar bem, se não tiver um conhecimento legal, você vai acabar murchando na prova por causa deste módulo aqui, tá? Antes de mais nada, vou lembrar que todo o conteúdo da Top Invest aqui, você tem 7 dias grátis, de graça, dado, free, tá? Para que você possa testar. E não é 7 dias grátis, com limitação de conteúdo. Você pode usar desde a nossa inteligência artificial para tirar as dúvidas de conteúdo. A gente é a única escola que tem isso. Tira dúvida com os professores, o suporte, questões comentadas, né? A gente está quase legendando aí, legendando não, né? Mas é legendar, né? Botar a legenda ali em quase todos os cursos da Top também. Então, cara, não deixa de fazer o teste, tá? No limite, são 7 dias grátis para você fazer o teste. E se você decidir que você não vai com a minha cara, que é o único motivo para você não continuar o curso, aí tudo bem, a amizade é a mesma, não nos falamos mais e você segue aí a sua jornada de treinamentos para as provas da Ambima, tá? Sem mais delongas, né? Dando aqui 2, 3 minutinhos só para a galera entrar aqui. Boa noite a todos. E vamos, de fato, começar o nosso conteúdo, né? Então, galera, previdência social e previdência complementar. Vamos começar aqui pelo básico, né? O que é previdência social? Social, basicamente, a gente pode pensar aqui, que quando a gente fala de social, ele tem uma finalidade social. Bom, finalidade social, a gente pensa muito em ajudar o próximo, né? Por exemplo, eu estou fazendo a minha função social bastante em off aqui, estou gravando esse vídeo aqui em maio de 2024, na maior enchente que o Rio Grande do Sul já sofreu, e eu tenho abdicado basicamente todas as minhas tardes do trabalho para poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então essa é a finalidade social. Mas a gente faz isso de bom grado, para ajudar o próximo. Agora, quem tem finalidade social, quem tem obrigação, né? Quem tem a obrigação de distribuir a renda, quem é? É o governo, né? E o governo faz isso através da sua previdência social, o vulgo INSS, tá? O INSS, como ele faz parte da finalidade social, ele é, se liga, obrigatório. Tem uma palavra que eu gosto bastante, que ela é mais ainda incisiva, né? O INSS, ele é compulsório. Então, se você é, meu querido aluno, trabalhador assalariado, simplesmente vai desaparecer um percentual da tua renda que vai ser compulsoriamente recolhido para o INSS, tá? Então, ele é compulsório, né? Ele é chamado aqui de obrigatório, ok? Já aqui do outro lado, a gente tem a previdência
complementar, né? O que é uma coisa complementar, né? Eu nunca vou esquecer da minha mãe, que a gente sempre comprava aquelas lasanhas, sabe? Todo mundo deve comer aquelas lasanhas de supermercado, né? Que vem congelada. E a minha mãe fazia sempre o chamado complemento, que ela chamava, né, cara? Ela botava mais um molhinho, botava mais uma carne moída e tal. Ela dava uma turbinada, ela complementava, né? Turbinar, complementar, basicamente poxa, você confia no governo federal para daqui, fala eu, que idade você tem? 30, 35, 40 anos, te dar uma renda para você viver tranquilamente pro resto da vida? Olha, eu não confio. Por mais que tenha o INSS, que é compulsório, eu quero fazer uma turbinada, quero fazer aqui um complemento. E a gente tem a previdência complementar, que é a previdência privada. Ou seja, eu basicamente vou desembolsar do meu rico e suado dinheirinho um plus, um complemento, uma turbinada. A gente pode ter aqui, nesse cenário, as entidades abertas de previdência complementar e as entidades fechadas de previdência complementar. Eu já falei bastante sobre esses caras aqui nos outros módulos, inclusive lá no longínquo módulo 1, né? Que a gente tinha o Conselho Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional que supervisiona tudo. A gente tem Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Né? Então, o pai das previdências abertas é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, vai cuidar das entidades abertas de previdência complementar, tá? E aqui, quando a gente fala de Conselho Nacional de Previdência Complementar, a gente tem as previdências fechadas, né? A gente tem os chamados fundos de pensão. E quem vai cuidar desses caras aqui é a entidade fechada de previdência complementar. E quem vai cuidar aqui, basicamente, é a Previc, tá? Então, quando a gente for falar lá das previdências complementares, que é o tema master da aula de hoje, sempre lembra de que a gente vai estar tratando majoritariamente, deixa eu me achar aqui, ó, majoritariamente, destes caras aqui, ó, das entidades abertas de previdência complementar. Ok? Esse aqui é o tema master. Por que que esse aqui é o tema master? Basicamente, porque uma entidade fechada de previdência complementar não está disponível ao grande público, né? O que é uma entidade fechada de previdência complementar? É você que trabalha no Bradesco, no Santander, no Itaú, na Caixa, na XP, qualquer lugar, o raio que o parta, e o teu banco tem uma instituição de previdência. Você coloca um dinheiro na previdência e ele vai dobrar esse dinheirinho aqui, tá? Então, isso aqui é importante. E isso aqui é uma entidade fechada. Quem que tem acesso? Só quem trabalha no banco, ou só quem é advogado, ou quem trabalha no correio, tá? Já as entidades abertas de previdência complementar, que é o tema da nossa prova aqui, porque quando a gente fala de CPA10, CPA20, isso a gente é distribuidor de produto de investimento. O que a gente vai distribuir? Entidades abertas de previdência complementar. Então, como é um requisito da prova, vamos entender bem o que é a tal da previdência social, o INSS, para depois a gente passar, então, sobre a previdência complementar aberta, né? O VGBL e o PGBL. Então, a gente já sabe que aqui na previdência social ela é compulsória, né? Então, ela é obrigatória. Simplesmente vai vir o dinheirinho descontado lá do seu salário, né? Do seu holerite. Aí, olha só, como é que funciona a Previdência Social no Brasil? Ela funciona num negócio que se chama, ó, presta bastante atenção que isso aqui é pergunta de prova, tá? Regime de repartição, vou escrever até bonito, tá? Repartição simples. A repartição simples funcionava muito bem lá no começo, né? Então, a previdência aberta, a previdência social, começou lá nos idos de 1923. Então, lá funcionava muito bem. Em 1988, a gente teve a Constituição Federal. Então, é igual ela é hoje, basicamente, tá? Igual hoje, só para você ter uma noção, tá? Só que qual que é o problema? O problema é que a expectativa de vida do brasileiro aumenta pra caramba. Então,
Usa a criatividade, ó. Entenda que isso aqui são milhões de pessoas, tá? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tudo isso aqui são milhões de pessoas, tá? Então, lá em 1923, quando surgiu a Previdência, eu vou botar uma legenda aqui, né? O pessoal do marketing aqui da Top que enlouquece comigo, que minhas planilhas são tudo coloridas, tá? Então vamos supor que isso aqui é 1920, né? Então em 1920, a gente tinha esse lado aqui que está aposentado, né? Vamos chamar isso aqui de lado de aposentado. E aqui a gente vai chamar do lado de trabalhando. Então, em 1920, a gente tinha, sei lá, 80% trabalhando e 20% aposentado. Aí era ótimo, porque tinha 8 pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria de duplos. Cara, isso aqui sobra grana pra caramba. Aí o que o governo fez? Gastou esse dinheiro que sobrava. E aí o problema foi ficando estranho, porque aí nos próximos anos, poxa, antes tinha 8, agora tinha 6 pessoas para 4 se aposentando. Chegou um momento que essa coisa aqui empatou, né? Tinha 5 para 5, 4 para 5, né? Hoje, para vocês terem ideia, né? Lá em mais ou menos aqui 1990, quando surgiu a Constituição de 88 aqui, a gente já tinha mais ou menos 3 pessoas trabalhando. Então, a gente tem 3 trabalhando e 7 aposentados. Imagina você o tamanho do problema. É por isso que a gente tem bilhões e bilhões e bilhões de déficit da Previdência. Porque, basicamente, quem está trabalhando, você, quando é descontado aquele dinheiro da sua folha de pagamento, já vai ver a quantia enorme que é descontada da folha de pagamento. Você está pagando o seu avô que está aposentado. Você está pagando a sua avó que está aposentado. Se fosse só isso, eu pago com orgulho para o meu avô se aposentar. Só que você é uma pessoa e, no limite, você está pagando para os seus 4 avós, espero que todos estejam vivos, para se aposentarem. E se você contribui, sei lá, com 300, 400 reais, como é que você vai manter 4 pessoas aposentadas? Não vai. E aí que surge o tal do rombo da Previdência. Porque é uma repartição simples, né? Basicamente, todo mundo que está trabalhando joga o dinheirinho numa conta e todo mundo que não está trabalhando, que está aposentado, tira o dinheirinho dessa conta. É assim a repartição simples, né? E aí isso traz bastante, né? Muito problema, que é o chamado déficit da Previdência, né? Só para vocês terem uma ideia disso aqui que eu estou falando, eu trouxe aqui um gráfico sobre a elevação da expectativa de vida do Brasil. Então, em 1920, pasmem, né? O brasileiro vivia menos de 40 anos. Em 1920, um brasileiro vivia menos de 40 anos, quando surgiu essa parada aqui, né? Lá em 1980, olha só, o brasileiro vivia em média aqui, vamos dizer que mais ou menos 63 anos. Então, lá em 1970, e agora em 2020, se eu não me engano, a expectativa de vida de brasileiro é 75,5 anos, tá? As mulheres vivem mais e os homens vivem menos, tá? Cara, olha só a diferença. De 40 anos de expectativa de vida, menos de 40 para mais de 70. A gente tem cada vez mais pessoas velhas do que pessoas jovens. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem mais idosos, mais de 65 anos, do que pessoas de 0 a 14 anos. Então, esse problema aqui só vai agravar, e é por isso que a Previdência Complementar é tão importante. Porque, além de você se aposentar, o INSS tem vários benefícios. E, presta atenção, galera. Aqui é pergunta de prova, tá? Quais são os segurados do INSS? Bom, tem o empregado, que eu acredito que seja aqui a maioria de vocês. Empregado, você trabalha para uma instituição financeira, você trabalha para qualquer empresa, recebe uma folha de pagamento, vai vir descontado do INSS, né? Empregado doméstico, pode ter também. O trabalhador avulso ou contribuinte individual, aqui tem uma diferença, tá? Contribuinte individual é basicamente o autônomo, tá? Autônomo, ok? O trabalhador avulso é o cara que trabalha por temporada, né?
é muito raro isso aqui, não é muito da realidade da maioria das pessoas, mas, por exemplo, Rio Grande, que é uma das cidades que agora está inundada embaixo d'água, tem um porto. No porto as pessoas trabalham por empreitada. Chegou um navio, a gente tem que descarregar o navio. Chama o cara lá para trabalhar, né? Então ele vai ter também que contribuir pro INSS, ninguém se escapa. O segurado especial é o ribeirinho, é o pessoal que vive nos quilombos, esse tipo de coisa. E o segurado facultativo, que a gente tem aqui, por exemplo, as donas de casa, maiores de 16 anos que já querem começar a contribuir ainda sem trabalhar, né? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, todo mundo que é segurado do INSS paga. Olha que lindo! Então, no fim, de social não tem muita coisa, porque só se aplica a quem paga. Que interessante, né? Inclusive, olha só, é o seguro social. Quando você contrata um plano de saúde, por mais que o pessoal chame de plano de saúde, principalmente aqui no Sul, né? O plano de saúde, na verdade, ele é um seguro saúde. E quando você contrata um seguro saúde, tem uma carência. Até 6 meses, eu acho que é o parto, né? Que é bem marcante, né? Você não pode fazer um parto no hospital com menos de 1 ano de pagar o plano, né? Aqui também tem algumas carências, tá? Então, quando você vai galgar algum benefício, você também vai ter algumas carências. Já vamos falar sobre os benefícios, tá? Mas, como você pode ver, a Previdência Social, que nem tem tanta coisa social assim, você tem que pagar, né? E como é que é o pagamento da Previdência Social? O pagamento vai acontecer de 3 formas, tá? Primeiro, o trabalhador, né? Você, trabalhador. Então, você paga, pasmem, até 14% do salário. A gente tem um teto, né? Esse teto aqui é de 560,03, tá? 560 reais. Imagina que se você ganha 5 mil reais, tá? O cidadão ganha aqui 5 mil reais por mês. E muitas vezes, morando numa cidade grande, não consegue pagar aluguel, poupar dinheiro e tal, né? E paga 560 reais para o INSS, tá? A segunda fonte aqui é a empresa, né? É a contribuição do empregador. O empregador paga 20%. Se o cidadão ganha aqui nossos 5 mil reais, ele vai pagar aqui 1.000 reais. Então, quando dizem que uma empresa para te contratar custa o dobro, é verdade, tá? Se você reparar que o cidadão ganha 5 mil reais aqui e só de INSS ele tem que pagar mais 1.000, poxa, o teu salário, ao invés de ser líquido 4.400 reais, a gente tem mais imposto de renda aqui, poxa, para a empresa ele já está custando 6 mil reais. Tem várias outras coisas que a empresa tem que pagar também, tá? Então, o trabalhador paga até 14% do salário. A empresa que te contrata paga mais 20%, só que não para por aí, porque tem déficit da Previdência, não é verdade? Então tem mais uma coisa, que são a contribuição, vamos chamar aqui de, entre aspas, de impostos, né? Impostos, né? Dentre eles, a gente tem contribuição social sobre lucro líquido, que aqui a gente tem 9% do que a empresa ganha. E a gente tem também o COFINS, né, que é de 4,5%. Então, repara que boa parte do dinheiro que roda no Brasil é basicamente para pagar o rombo da Previdência Social, né? Então, a gente já viu quem é o segurado, a gente viu da onde surgiu, como que financia, mas como que a Previdência gasta o dinheiro, né? Ela gasta através dos benefícios que ela concede para os seus segurados, né? Dentre eles, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão. Então, se eu tenho um filho, por exemplo, e se eu for preso, como eu sou um contribuinte do INSS, ele vai receber um auxílio reclusão.
O salário família vem daqui também. E a aposentadoria, que para os homens é a partir de 65 anos e para as mulheres 62 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição, ou por tempo de contribuição, as mulheres têm que ter contribuído 30 anos, os homens 35, ou ainda por invalidez, né? Às vezes você é motorista, sofre um acidente de trânsito, não pode mais dirigir porque, sei lá, perdeu os 2 braços, né? Você não tem mais como dirigir, você vai ficar inválido e você vai receber a sua aposentadoria, né? Você vai ser aposentado por isso, né? Então, galera, antes de a gente entrar agora no tema macro aqui, de previdência complementar, mais uma vez, ó, o pessoal vai botar aqui no chat, eu vou deixar na descrição desse vídeo, façam o teste de 7 dias grátis, vai ajudar pra caramba vocês nos estudos, tá? E aí, tem uma lenda aqui nas lives da Top, que é o seguinte, se você tá aqui e você não dá o like, a gente tem 170, quase 200 pessoas aqui online e 63 likes, tá? Tem uma maldição que é a seguinte, se você veio aqui e assistiu a live, seja 2 minutos, e não deu o like, cara, vai chegar na hora da prova, você vai ficar com 69%, aí você vai lembrar, meu Deus, eu não dei o like na live do Clebão e aí vai ser tarde. Então, ó, senta o dedo no like aqui, ó, não vai cair um dedo e ajuda o pai, tá? Entrando de fato aqui na previdência complementar privada, a gente tem o seguinte, né? A gente tinha a previdência até agora, que é a previdência social, que ela funciona através da letrinha bonita, ó, repartição simples. Quando a gente fala da previdência complementar, ela funciona através da capitalização. Capitalização. Ó, presta atenção, escreve essa parada aí, ó, pergunta de prova, tá? Pergunta de prova, tá? Social, repartição simples, complementar, sistema de capitalização. Como que funciona o esquema de capitalização? Basicamente, eu vou poupar, sei lá, R$200 por mês, durante 40 anos. No final, eu vou ter R$1 milhão em previdência, que vale mais do que ouro, né? Porque você tem aqui várias opcionalidades, né? Basicamente, durante esses 40 anos aqui, a tua previdência funciona como uma aplicação. Basicamente, esse dinheiro vai para um FIA, que é um fundo de investimento especialmente constituído, né? E nessa fase aqui da aplicação, isso aqui tem um nome, tá? Ele se chama diferimento, tá? Agora, eu quero que vocês façam uma coisa bem importante, ó. Escreve aqui no chat, ó, diferimento, 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 diferimento. A parte da aplicação é o diferimento. Isso aqui cai muito na prova. Não necessariamente é pergunta clara e objetiva, mas você tem que entender o contexto do que é o diferimento. Então, escreve aí, diferimento, diferimento, diferimento. É a fase da aplicação, tá? E quando você transforma isso aqui em renda, a gente chama isso aqui de fase do benefício, né? O benefício, né? Chama isso aqui de benefício, tá? Então, basicamente, isso aqui é a previdência complementar, tá? E aí, a gente vai ter aqui, lembra, 2 formas, tá? A complementar, ela pode ser uma entidade aberta de previdência complementar, que será o nosso VGBL, ou o PGBL, que é, o PGBL, que é o que a gente vai distribuir no banco, ou ela pode ser também uma entidade fechada de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Não está ligado diretamente aqui à nossa atividade, mas nós somos, muitas vezes, no mercado financeiro, beneficiários dos fundos fechados de previdência complementar, tá? Dito isso, como o dinheiro na fase da aplicação ele vai para um fundo de investimento, a gente tem um cara que é chamado fundo especialmente constituído. Porque, se vocês lembram lá, quando eu falo sobre os fundos de investimento, o módulo de fundos de investimento,
Lembra que a gente tem um negócio chamado de come cotas. Só que quando a gente fala de um fundo de investimento especialmente constituído, ele é isento do come cotas. Isso vai dar para a gente, no longo prazo, uma grande vantagem. Nosso dinheiro vai poder ficar rendendo, juros sobre juros sobre juros sobre juros, e vai trazer um benefício muito maior para a gente, tá? Então, o fundo de investimento especialmente constituído não tem come cotas. Ele só recebe a aplicação de previdência, tá? Somente de previdência. Nenhuma pessoa física pode aplicar, nenhuma pessoa jurídica pode aplicar, a não ser através de um fundo de previdência, tá? Só que quando a gente falou lá atrás dos fundos de investimento, a gente tinha classificação Ambima para fundos de investimento e classificação CVM para fundos de investimento. A gente tinha da CVM, porque valores imobiliários regula os fundos de investimento. A gente tinha da Ambima, porque a Ambima cuida do mercado financeiro e de capitais como um todo. Quando a gente fala de um fundo especialmente constituído, ou chamado aqui na boca do povo de um fundo de previdência, a gente também tem algumas classificações. A primeira classificação é da SUSEP, né? A nossa querida e amada SUSEPinha. Lembra que fundos de previdência, uma previdência, olha só, até esqueci de me falar no começo da live, né? Previdência é seguro, tá? Essa aqui é a questão que eu tô vendo, aqui tem quase 80 pessoas que não deram like, né? Vão chegar lá na hora da prova, não vão saber, vão cair na maldição, vai faltar uma questão para ser aprovado, que previdência é seguro. Previdência não é investimento, previdência é seguro, tá? Muito importante isso aqui, tá? Porque a previdência, ela pode ser utilizada como investimento, como um veículo de investimento no curto prazo, mas vai poder ser transformada em renda, vai poder ter vários benefícios na sucessão lá no final, tá? Então, não esqueçam disso, beleza? E, de acordo com a SUSEP, que é a nossa Superintendência de Seguros Privados, uma previdência pode ser classificada em 3 formas, tá? A gente tem aqui o fundo chamado de fundo soberano, que investe somente em títulos públicos federais, o nome aqui acaba sendo já bem sugestivo. Nós temos o fundo de renda fixa, que aceita, além de títulos públicos federais, outros produtos de renda fixa, e o composto, né, que pode ter até 49% em ações ou equivalentes, tá? Então pode ter aqui BDR, pode ter recibo de ações, pode ter outras coisas que equivalem a ações, tá? E aí, a classificação da SUSEP é relativamente simples. Quando a gente vai falar da classificação da Ambima, gente, eles complicaram a nossa vida. Porque aqui, olha os nomes que eles deram, tá? Tem o balanceado, até 15%, tem previdência balanceado de 15 a 30, balanceado de 30 a 49, balanceado acima de 49, balanceado com data-alvo, previdência multimercado de juros e moedas e previdência de mercado livre. Olha que interessante, tá? Quando a gente fala desses intervalos aqui de até 15, 15 a 30, 30 a 49, é o percentual de renda variável, tá? Balanceado acima de 49% é quem tem mais de 49% em renda variável. Data-alvo é um fundo que acaba em uma data pré-determinada. Multimercado, juros e moedas, e multimercado livre aqui está mais de acordo com a classificação Ambima normal, tá? Pessoal, experiência própria, tá? Fora essa galera que não deu like vai ser reprovado, vale lembrar que essas classificações aqui estão no edital da prova, tá? Tanto a classificação da SUSEP como a classificação aqui da Ambima, tá? Porém, não costuma ser muita cobrança em prova, tá? Tudo isso que eu falei para vocês até aqui, gente, está no edital da prova, tá? Pode ser cobrado a qualquer momento, tá? Agora, aos 45 minutos do segundo tempo, é que, de fato, começam os conteúdos que mais são
cobrados na tua prova, tá? Então, fecha as outras abas aí, fecha as outras parafernálias e começa a prestar muita atenção, porque esses conteúdos aqui, né, eu devia ter deixado na parte do começo da aula para manter a atenção de vocês, mas aqui é a parte mais cobrada da prova. Tanto a taxa de administração, taxa de carregamento, portabilidade e a tributação. A tributação é a mais temida de todas, tá? Dentro de uma previdência, existem apenas duas taxas que podem ser cobradas. Nós temos a taxa de administração e nós temos a taxa de carregamento. A taxa de administração, ela é um percentual exposto ao ano, cobrada mensalmente, e provisionada diariamente. Kleber, mas isso aqui parece a taxa de administração de um fundo de investimento. Ah, tá muito esperto, não é? Claro que sim, porque essa taxa de administração é cobrada do carinha chamado fundo de investimento especialmente constituído. Então aqui, ó, molezinha, tá? Agora, o que a gente tem que acaba criando bastante confusão na cabeça da galera é um negócio chamado aqui de taxa de carregamento. A taxa de carregamento, presta muito atenção, ó. Eu vou começar a encher o saco aqui da cenetinha, tá? Ó. Presta muito atenção, tá? A taxa de carregamento, escreve aqui no chat pra mim, escreve no comentário, escreve em qualquer lugar que você esteja tomando nota, que se você está assistindo uma aula, você está tomando nota em algum lugar, né? Nem que seja pra você nunca mais ver. Eu tomo nota de várias coisas e eu nunca mais vejo, mas tá anotado, tá? Por que eu insisto com isso? Cara, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são sinestésicas. Então faz o que o pai tá mandando aqui, que alguma das formas você vai aprender, tá? Então escreve em algum lugar aqui o seguinte: taxa de carregamento é cobrada, vou escrever em letra bonita, tá? Cobrada somente sobre o aporte. Tá? Então, a taxa de carregamento é cobrada somente sobre o aporte. Até vou escrever bonitão aqui, tá? Taxa de carregamento é cobrada somente sobre o aporte, tá? Só que isso aqui, ela pode ser cobrada em 3 cenários. Ela pode ser cobrada na entrada. Ela pode ser cobrada na saída. Ou ela pode ser cobrada na portabilidade. Vem comigo no seguinte raciocínio. Eu contratei uma previdência top. Melhor no ranking da XP de 2023. Arca Grão. A previdência aqui do grupo, né? Brincadeira à parte, contratei lá a Arca Grão. E eu aportei 12 vezes, né, um ano, de R$1.000, tá? Cenário hipotético, tá? A Arca não cobra taxa de carregamento, tá? Cenário hipotético só pra gente aprender aqui juntos, tá? Porque eu já fiz uma previdência num banco vermelho. Temos 2 aqui, né? Então não vou deixar mais pistas do que isso. Quando eu tinha meus 19 anos, mais ou menos, que cobrava uma taxa de carregamento, pasmem, de 5%. Fiz esse aporte aqui, né? Então, no total aqui, deixa eu ver para não escrever em cima de mim, tá? No total, isso aqui deu R$12.000. R$12.000, tá? E aí, é um investimento, né? Ele rendeu. E lá no final do ano eu tinha lá R$15.000. Vê se não estou escrevendo em cima da minha cabeça, né? Eu tinha R$15.000. A pergunta é: qual é o valor, tá? Qual é o valor
da taxa de carregamento cobrada na saída desse plano de pensão com saldo final de 15 mil reais. 5%. Vamos de novo. Eu fiz 12 aportes de R$1.000, o dinheiro rendeu, agora são 15 mil reais, e esse fundo tinha uma taxa de carregamento, aqui ó, de 5%. Qual é o valor desta taxa de carregamento que foi cobrado na saída? Olha qual é a maracutaia. A taxa de carregamento pode ser cobrada na entrada. Então, se eu aportei R$1.000 menos 5%. Então, vou colocar aqui, na verdade, 950. A cada aporte, eu vou pagar R$50 de taxa de carregamento. Se eu pago na entrada, eu vou colocar, de fato, lá no fundo de investimento, R$950. Se eu coloquei R$950, eu já saí prejudicado de cara. Agora, se o fundo vai me cobrar esses mesmos 5%, só que lá na saída, é menos prejudicial. Porque é como se eu tivesse aportado R$1.000 todos os meses, esses R$1.000 ficaram rendendo. E olha que interessante, a taxa de carregamento pode ser cobrada na entrada, na saída ou na portabilidade, mas é cobrada somente sobre o aporte. Então, é cobrado os 5% somente sobre aqui os R$12.000. E como quem me conhece, já é meu aluno aqui, sabe que eu sou muito bom de conta, não de cabeça, né? Na HP, 12 mil vezes 5% aqui. A gente pagou... Eita, vamos pegar até a HP, tá? Porque na calculadora normal eu já errei aqui, ó. Não pode ser só R$60, tá? A RPN aqui. Vamos pegar HP, então... 12, 1, 2, 3, entre 5%. Eu paguei aqui R$600 de taxa de carregamento, tá? Tanto na entrada, como na saída, como na portabilidade, tá? O que é pergunta de prova, tá? Se eu pagar a taxa de carregamento na saída, ou se eu pagar a taxa de carregamento na portabilidade, é menos lesivo, tá? Inclusive, tem autores que dizem que, na verdade, tem duas formas, que é na entrada e na saída, porque a portabilidade é uma saída, tá? Já vou voltar nisso aqui, tá? Mas vou botar um asterístico, né? Esses dias uma pessoa me mandou no Insta, Kleber, para de falar asterístico, tá errado. Sim, eu sei que tá errado, mas se eu falar asterístico, ninguém vai lembrar. Se eu falar asterístico, para doer nos ouvidos, vocês vão lembrar, tá? Portabilidade, movimentação, tudo tem carência de 60 dias, tá? Então, fica aqui o asterístico para vocês lembrarem, ó, eu já vou voltar aqui na carência de 60 dias. Daqui a pouco a gente volta no asterístico, tá? Bom, e aí a previdência, né? Se eu tô pagando para ter um benefício, né? Quais são os benefícios possíveis, né? Eu posso resgatar o saldo, então o dinheiro é meu, faço o que eu quiser com ele. Então, se eu fiz aquele lindo plano de previdência que eu fiquei 40 anos investindo R$200 por mês durante 12 meses, eu acumulei lá no final R$1 milhão na previdência, que vale mais que barra de ouro. Eu posso ir lá e resgatar tudo? Sim! O que eu vou fazer com esse dinheiro? Não interessa, o dinheiro é teu, você faz o que você quiser com ele. Eu posso ter uma parada chamada de renda vitalícia. E aqui, gente, de novo, isso aqui é questão matadora de prova, porque é meio maluco, tá? É meio maluco. Imagina o seguinte, fiz todo esse negócio aqui, eu fiquei 40 anos aplicando R$200 todo santo mês, cheguei lá, consegui conquistar meu R$1 milhão, eu combinei lá com a seguradora. Importante, qual que fase é essa? Essa aqui é a fase do... Escreve aí no chat, escreve no comentário, tá? Escreve na tua anotação. Eu fui lá, falei com a seguradora e vou transformar isso aqui em renda. Renda vitalícia. Vou escrever mais bonitinho, tá? Vou transformar isso aqui em renda vitalícia, tá?
Então, aqui é a fase do diferimento. Aqui a gente chama de fase do benefício, né? Estou recebendo benefício, tá? Transformei isso aqui em renda vitalícia. Poxa, eu transformei isso aqui em renda vitalícia no meu aniversário de 65 anos. Meus 65 anos, eu vou vender a casa da cidade, vou morar na praia. Chega, não aguento mais. Vou viver de pescar tainha, né? Vou pescar tainha lá em Florianópolis, né? Com meus conterrâneos. Vou virar pescador de tainha. E aí, né? Como diz a história, né? O triste fim de Policarpo Quaresma, com 65 anos e 6 meses, morri. Faleci. Faleceu? Morri. Cara do céu. A pergunta que tem na prova é: Kleber fez uma previdência e transformou em renda vitalícia aos 65 anos. Quando ele completou 65 anos e 6 meses, ele veio a falecer. O que acontece com os recursos que sobraram do plano de previdência? O que acontece é que o dinheiro fica para a previdência. CCRCC. Eu contrato uma renda vitalícia e eu morri. Acabou, cara. A renda vitalícia é enquanto eu tiver vitalidade. Se eu não tenho mais vitalidade, eu virei um White Walker, né? Quem assistiu aqui o Game of Thrones, estou reassistindo. O morto não tem direito a receber a renda, cara. Acabou, puf, chabu. Kleber é que é insensível. Não, cara, não é insensível, é um contrato. Porque se o desgraçado do Kleber, em vez de viver até os 65 anos, ele vive até os 130 anos pescando tainha, puta, fudeu, cara, com a seguradora. E tem que pagar igual. Então, é um jogo de risco, né? Então, renda vitalícia, ela vai até a vitalidade do cidadão, tá? Aí, a gente tem uma outra coisa. Mas e se eu morrer, eu quero proteger meu cônjuge, eu quero proteger meu filho, né? Existe, tá? Existe este tipo também, existe. Qual que é o problema? É um negócio chamado de tábua atuarial. E a tábua atuarial, inclusive, né, ela vem de quando você contrata. Então, quem tem previdência antiga, pelo amor de Santo Cristo, nunca cancele essa previdência. Você pode fazer portabilidade, você pode mudar qualquer coisa, mas nunca cancele essa previdência, porque você tem uma tábua daqui a pouco de 2.000, cara, em 2.000, sei lá, a previsão de sobrevivência de 70 anos, agora já é 74, né? Então eles vão fazer o cálculo da tua renda como se você fosse viver até os 70 anos, tá? Então, tem essa tábua atuarial de quando você contrata aqui e vai fazer um cálculo. Poxa, se o Kleber tem 65 anos, vamos supor que ele vai viver até os 80 e ele tem R$1 milhão. Então a gente vai pegar esse R$1 milhão aqui, vai dividir por anos de vida, né? Anos de vida. Bom, se eu coloco a minha mulher como cônjuge, poxa, então a gente pode acreditar que minha mulher vai viver até os 85 anos, né? Então, percebe que o cálculo da seguradora começa a espichar. Pô, você até a vitalidade do Kleber, ele é meio louco lá, mais 2 anos que você vai, né? Agora, bom, vamos botar a mulher. A mulher faz menos loucura, é mais sensata, vive mais. Bom, então, se eu ia pagar aqui R$10.000 para o Kleber, 10 mil, poxa, agora a gente vai pagar aqui 6 mil, porque a mulher dele vai viver mais, tem que ter dinheiro para pagar isso aqui. Cara, se eu botar o filho também, né? Poxa, posso botar meu filho aqui? Posso. Você vai receber R$200, né? Porque teu filho vai ver, sabe Deus quanto tempo, né? Então, existe essa possibilidade, tá? Existe essa possibilidade, tá? Só que quanto maior o prazo, menor vai ser aqui a renda, tá? Existe também uma opção chamada de renda vitalícia com prazo mínimo determinado, tá? Então, o cálculo é o seguinte.
vai ser vitalícia até eu morrer, mas eu quero receber no mínimo por 20 anos. Poxa, paguei vida inteira esse inferno aqui e alguém vai receber esse dinheiro, né? Então esse dinheiro aqui vai para o beneficiário, que pode ser o filho, o cônjuge, né? Pode ser qualquer pessoa, tá? Inclusive, numa live antiga eu falava, brincando, né? A previdência era a única coisa que você podia deixar dinheiro para amante ou pro amante, né? O concubino. Não é que o Supremo Tribunal Federal anulou essa parada? Não dá mais para usar, tá? Então esquece aquela brincadeira, não pode mais. A STF não deixa mais, tá? Então não pode mais deixar dinheiro para o concubino ou a concubina através da Previdência, tá? Isso aqui é anulável na Justiça. E tem também a renda por prazo determinado. O lance é o seguinte, um puro cálculo. Eu fiquei aqui 40 anos pagando esse negócio. Eu quero receber por 20 anos. Posso? Posso também, né? Um contrato, tá? Isso aqui é um contrato. Agora, prática de mercado. Dica para vocês, meus queridos amados alunos, né? Os que deram like, né? Quem não deu like, ó, né? Pô, gente, é um dedinho aqui, não vai cair o dedo, né? Aí, eu acabei de falar, ó, dos 60 dias, né? Eu fiz o asterístico, né? Asterístico dos 60 dias, tá? Isso aqui também é bastante questão de prova, tá? Sempre que a gente fala de previdência tem carência 60 dias para movimentar. Essa carência de 60 dias para movimentar é para todas as previdências. Ela é uma regra da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Nesse contexto todo que eu dei aqui para vocês, a gente está passando o risco, a gente está passando a administração do nosso din-din, amado, dinheirinho suado, para uma seguradora. Dizer, ó, inclusive, é uma possibilidade, tá? Ganhei aqui, sei lá quanto é que paga a Mega Sena, sei lá, eu ganhei 50 milhões na Mega Sena. Eu vou chegar lá no Icatu e dizer, Icatu, eu sou muito burro com dinheiro, tá aqui 50 milhões, me dá um dinheiro pro resto da vida. Dá pra fazer? Tá. É uma das opcionalidades de um plano de previdência complementar. Eu posso chegar lá, dar o dinheiro, ó, transforma isso aqui em renda. Dá pra fazer também. Só que a forma mais eficiente para você não tomar esse pênalti aqui é você resgatar. Só que tem essa regrinha da SUSEP que 60 dias de carência. Vamos supor que eu juntei R$1 milhão. E esses R$1 milhão rendem R$10 mil por mês, tá? Eu posso, a cada 60 dias, ir lá e sacar R$20 mil. Posso? Pode sim. Porque não dá para ser 30 dias. Saca 20, dura 2 meses, vive. Não tem me cuspir, não. Você vive esses 2 meses aqui, depois você resgata, tá bom? Então, essa aqui é a forma mais eficiente de como que você vai usar a Previdência, tá? Lembrando aquela regra dos 60 dias aqui para você fazer qualquer movimentação na Previdência, tá? Tanto portabilidade, resgate, mudar tributação, mudar qualquer coisa, 60 dias, tá? Fez qualquer coisa, 60 dias você não pode mexer, tá? Como é a iniciativa privada, né? Repare que aqui a gente falou, nesse slide aqui, a gente falou basicamente aqui de aposentadoria, né? Aposentadoria. Mas existe também na Previdência Complementar Privada um pecúlio, tá? O pecúlio é um seguro de vida, que ele é um, vamos chamar aqui entre parênteses de combo. Ele é um combo, tá? Porque o seguro de previdência, a previdência como um todo, previdência, né, é um seguro, tá? Eu sou corretor de seguros, eu adoro esse tema, né? Então, a previdência privada ou a previdência complementar, né, a gente classifica ela no ramo de seguros como um seguro
de sobrevivência. Bonito, né? Sobrevivência. Ou seja, eu tenho que chegar até os 60 anos para transformar isso ali em renda, né? Por isso que é um seguro de sobrevivência. Já o seguro de vida é um seguro de morte, na real, né? Por que é um seguro de vida, né? Se eu morrer, aciona o seguro de vida. Não tenho mais a vida foi sinistrada, então aciona o seguro, né? A previdência complementar, ela tem esse lance do combo. Esse combo aqui é o pecúlio, que pode ser tanto uma pensão, uma renda, então esses dois aqui são renda por invalidez, né? Vamos supor que eu sou professor, né? Gostei, né? Vamos supor que eu sou professor, o melhor professor de certificações que você já viu na vida, né? E cara, para mim dar aula, como é que eu vou rabiscar a parada da minha tela aqui? Eu preciso das mãos, né? Eu sou canhoto. Se eu perder as minhas mãos, eu não posso mais dar aula. Eu posso fazer outra coisa, né? Eu posso virar cantor, vai ser um Deus nos acuda, mas posso, mas dar aula eu não vou poder mais, né? Então eu vou receber uma renda por invalidez, né? Ah, perdi a mão, cara, não posso mais exercer minha profissão, vou receber um dinheiro, né? Ou posso também ter uma pensão por morte. Por exemplo, cara, hoje eu tenho de dependente a minha mãe, o meu filho e tal. Se eu vier a faltar, como eu sou provedor da família, eu posso contratar aqui uma pensão. Ah, meu filho vai receber uma pensão até ele completar 21 anos, tá? Então, tanto a renda por invalidez, perdi um membro, eu não posso mais trabalhar, como pensão por morte é renda, tá? Então, invalidez ou morte. E pode ser pecúlio. Qual que é a diferença? Quando a gente fala de pensão e renda, é uns pilas, né? Pilas, quem não sabe, é a moeda do Rio Grande do Sul, todo mês, tá? Uns pilinha todo mês, uns fiorinho, grana, bufunfa, money, din-din, tá? Todos meses, tá? Todo mês vai pingar uma graninha lá, tá? Quando a gente fala por pecúlio, seja ele por morte ou invalidez, é uma bolada, tá? Então a gente vai receber uma bolada. Ah, perdi um braço, vou receber 5 milhões de reais, tá? Então é uma bolada, tá? Então, renda ou pensão é uma renda, como diz o próprio nome, e pecúlio aqui é uma bolada, tá? E aí, a gente tem, basicamente, aqui, quando a gente fala dos planos abertos de previdência complementar, né, os chamados entidades abertas de previdência complementar, a gente tem aqui dois carinhas super importantes, tá? A gente tem um cara chamado de VGBL, ó. Agora vocês vão saber tudo, né? Vida gerador de benefício livre. E o PGBL é o Programa Gerador de Benefício não sei nem escrever mais, benefício livre. Com esses nomes geniais que o governo federal deu pra gente, dá pra entender tudo, né? Já sei qual que é a diferença de cada um, né? Não ajudou pra porra nenhuma, mas deu um atalho pra gente, ó. Porque o produto em si, tá? O produto em si, produto é igual. Então, basicamente, tudo que a gente falou até agora, o benefício, o pecúlio, é tudo igual, tá? O que muda é a tributação. Quando a gente fala da Previdência, ela pode ter uma tabela progressiva ou ela pode ter uma tabela regressiva. Tá. Só que tem uma complicação. A gente pode pagar um imposto
sobre tudo ou sobre a renda. E aí, qual que vale mais a pena? Depende. Olha que interessante. O PGBL. Para que ele serve o P aqui, ó? O Pzinho. O P é muito importante para a gente lembrar da sigla puta que pariu. Por quê? Puta que pariu porque ele paga imposto sobre tudo. E pagar imposto sobre tudo pode ser muito bom. Ou pode ser muito ruim, tá? Então, basicamente, se vocês achavam complicado a tributação de investimentos, que basicamente a gente tem lá renda variável, que pode ser day trade ou operação normal, e renda fixa, que tem a tabela regressiva. Quando a gente fala de previdência, ele pode tributar tudo ou o rendimento. E cada um desses caras aqui pode ser progressivo ou pode ser regressivo, tá? Por que eu falei que depende, né? Às vezes, pagar imposto sobre tudo pode ser muito mais vantajoso. Porque quando a gente paga imposto sobre tudo aqui no PGBL, o puta que pariu, é porque, na verdade, ele é complexo, tá? Ele é complexo. A gente vai pagar aqui imposto sobre tudo porque houve, na verdade, um diferimento, tá? O que é diferimento? É um termo científico do português. Acabei de inventar isso aqui, tá? Que é, eu vou deixar de pagar um imposto agora, tá? Então, eu vou fazer minha declaração do ajuste de imposto de renda. Eu vou deixar de pagar um imposto agora para pagar lá na frente, tá? Deixa eu te mostrar isso aqui com numbers que vai ficar mais fácil, tá? Então, para que eu tenha o diferimento fiscal, eu tenho que fazer o PGBL, tá? Imagina um cidadão que ganha 100 mil reais por ano, tá? 100 mil reais por ano ganha este cidadão aqui, tá? Se ele ganha 100 mil reais, ele vai pagar bastante imposto de renda, tá? Então, o rendimento tributável dele é de 100 mil reais, com contribuição para o PGBL ou sem contribuição para o PGBL, tá? Ele fez um PGBL, ou seja, ele pagou 12 mil reais de PGBL, né? Ou seja, ele fez uma aplicação disso aqui que vai tributar tudo. E aqui ele não fez. O que acontece, né? Quando a gente faz um PGBL, ele vai diferir. Então, o imposto de renda que você teria que pagar agora, você vai pagar quando você resgatar a tua previdência. Então, aqui eu tinha uma base de cálculo igual dos dois de 100 mil reais. Se eu faço uma dedução, lembra que a dedução é de até 12%, eu vou abater esse dinheiro que eu paguei na minha base de cálculo. Então, aqui eu vou calcular o imposto de renda, que é 27,5 sobre os 100 mil reais que eu ganhei no ano. Percebe que eu peguei 12 mil reais aqui e fiz um PGBL? Então, eu vou continuar pagando 27,5% de imposto de renda, só que só sobre 88 mil, porque 12 mil eu gastei no PGBL. Se eu aplicar a alíquota de 27,5 sobre 88 mil, eu vou ter 24.200 de imposto para pagar. Se eu aplicar 27,5 sobre 100 mil, eu vou ter 27.500 para pagar. Sempre que a gente recebe o dinheiro na nossa folha de pagamento, a gente paga mais imposto do que deveria. Basicamente, o governo gira o ano inteiro com o nosso dinheiro, tá? E, cara, pra vocês terem uma ideia, eu pago muito imposto porque eu pago mais do que o teto aqui do INSS, né? A gente é 100% correto aqui. E eu pago muito imposto de renda na folha todo santo mês. Para chegar o dia da declaração do imposto de renda, eu tenho que dizer para o governo quanto imposto que eu tenho que pagar. E ainda caio na malha fina, porque eu tenho bastante despesa médica por causa da minha mãe. Ou seja,
o governo está 3 anos girando com o meu dinheiro e nada de restituir o meu imposto de renda, tá? Enfim, tem a parcela a deduzir aqui, né? Então, os 10.619,52 é igual para os dois, né? Basicamente, o que aconteceu aqui no final das contas? Como eu aportei 12 mil reais no PGBL, ele diminuiu a minha base de cálculo aqui e eu vou ter que pagar imposto de renda, né? Contando só o PGBL, R$ 13.580,48 e sem deduzir aqui, ó, R$ 16.880,48, tá? Qual que é a diferença disso aqui para o outro? É de R$ 3.300. E olha que interessante que é isso aqui, ó. Os 12 mil reais que eu aportei no imposto de renda, se eu aplicar 27,5, são R$ 3.300. Então, para quem pode, olha só, para quem pode usufruir do diferimento fiscal, é muito, muito, muito vantajoso, tá? Só que, nem tudo são rosas. Para que eu possa me aproveitar do diferimento fiscal... Opa, faltou coisa aqui, tá? Para que eu possa me aproveitar do diferimento fiscal, eu preciso de 3 coisas aqui, tá? Eu preciso, deixa eu abrir uma Blackboard, tá? Eu preciso de ter 3 coisas, tá? Primeiro, contribuinte do INSS, contribuinte do INSS, tá? Então, se eu faço os aportes para o INSS, eu posso aproveitar esse diferimento. 2, declaração completa do imposto de renda. Se eu fizer pela simplificada, eu não posso usufruir isso aqui, tá? E o terceiro é até 12%. Por exemplo, ganhei 100 mil reais e eu quero aplicar em previdência privada 20 mil reais. Eu vou colocar até 12%, ou seja, os 12 mil no PGBL e o resto no VGBL. Porque aqueles 8 mil excedente, eu não vou ter esse benefício fiscal, tá? Isso aqui é super importante. O benefício fiscal é até 12%, tá? Até 12%, ok? Então, voltando lá naquela nossa lógica, né? Lembra que na Previdência o complicado é, primeiro, se eu sou PGBL ou VGBL. PGBL tributa tudo e aqui tributa a renda, ok? Então esse aqui é o primeiro passo. É o primeiro passo. Passo 1. Depois que eu decidir se eu quero um PGBL ou se eu quero um VGBL, eu tenho que escolher a tabela, que pode ser progressiva ou ela pode ser regressiva. Um alento aqui. A tabela progressiva está na sua prova. Então não precisa decorar, tá? Porque a tabela progressiva, ela acaba mudando bastante, tá? Inclusive essa aula está sendo refeita porque a tabela progressiva atualizou com as novas regras do governo, tá? Então, se você ganha até R$ 2.112, você paga 0 de imposto de renda e vai ter 0 a deduzir. De 2.112, 2.826, 7,5 e vai chegar aqui acima de 4.664,68, você vai deduzir até 884,96, tá? Então, se você pegar 884,96, deixa eu me tirar da frente, tá? Vezes 12, né? Isso aqui vai dar... Deixa eu pegar minha calculadora de volta aqui, ó. Barababababa. Sai anúncio. Sai anúncio. Aqui, ó. 884,96 entre 12 vezes, chegaremos a 10.619,52. Se a gente voltar um slide aqui, ó, você vai perceber que a parcela a deduzir, 10.619,52, que é exatamente o que está nessa tabela aqui, tá? Não veio nada da cabecinha do Kleber, tá? Então, essa aqui é a tabela
progressiva, tá? O que eu quero dizer com esta tabela progressiva? Se eu sacar, tá? Olha que importante, essa aqui é a exceção e essa é a coisa que mais pergunta na prova, tá? Saque. Se eu optei pela tabela progressiva e eu fiz o saque, sempre 15%, tá? Sempre 15%. Não interessa o que aconteça, tá? Sempre 15%. Só que se eu transformei isso aqui em renda, vai se aplicar a tabela do imposto de renda. Se eu vou ganhar da minha previdência, né? Eu brinquei ali a hipótese, eu vou ganhar da minha previdência R$10.000 por mês, tá? Eu vou pagar 27,5 de imposto de renda sobre aqueles 10 mil que eu vou estar recebendo da previdência. Ok? Imposto de renda para baixo, tá? O que acontece, né? Uma das grandes vantagens da previdência é que se a previdência for de fato usada para a finalidade dela, qual que é a finalidade da previdência? É o planejamento da previdência. Gente, o governo é bonzinho. Não. O governo quer que você tenha a sua própria previdência para que você não extrapole os gastos do Estado. Se você tiver a sua própria previdência, se você é uma pessoa de classe média, vamos ser realistas. Cara, você tem ou a sua família, ou seu filho, ou você teve, né? Ou você quer dar para o seu filho escola particular, plano de saúde, né? Você tem o seu próprio carro, não depende do transporte público que é subsidiado. Então, você deixa de usar os recursos do Estado. Então, quando você fica velhinho, cara, você tem 70 anos, você precisa de médico toda semana, cara. Se você tiver seu plano de previdência, se você tiver sua renda para manter seu plano de saúde, é um custo a menos para o Estado, tá? Então, não acho que o governo é bonzinho. É cara, me ajuda que eu te ajudo, né? Então, se você usa realmente a previdência para o longo prazo, que é a questão, você vai ter o benefício de, olha que importante o asterisco, não tem come cotas, e se você usar a tabela regressiva, o prazo acima de 10 anos é de 10%, tá? Fora algumas exceções de aplicações financeiras que são isentas de imposto de renda, que estão cada vez mais raras, porque o governo quer cortar isso aqui para recuperar as contas públicas. A previdência com tabela regressiva por longuíssimo prazo é, sem sombra de dúvidas, a melhor aplicação por longo prazo, tá? Sem sombra de dúvidas, tá? Então, lembra sempre que... aqui que cagou meu slide, tá? Mas lembra sempre que é a melhor coisa que você pode fazer, tá? E a portabilidade, né? Acho que bugou aqui a hora que eu estava remontando a apresentação. De novo, entra aquele asterisco lá da regra dos 60 dias, tá? 60 dias, tá? Eu posso fazer uma portabilidade. O que é a portabilidade? Basicamente, eu posso fazer uma troca, tá? Imagina que você está no fundo lá do bancão. Você começou a ver o fundo do bancão cobra a taxa de carregamento, taxa de administração altíssima, você vai ver o rendimento é pífio. Você quer mandar todo o dinheiro lá para Grão, né? Para Arca Grão, que é o nosso fundo de previdência, ó, top one da XP 2023. Se você quiser, você pode, com mais de 60 dias, tá? Só que a regra da troca, ela é a seguinte, tá? Quando você faz uma troca, até vou tirar isso aqui para não confundir vocês, tá? Quando você faz uma portabilidade, preto no preto não dá, né? Portabilidade. Quando você faz uma portabilidade de telefone, você vai trocar um número fixo. Para quê? E você vai trocar um celular. Para quê? Poxa. O telefone fixo, você vai fazer uma portabilidade para o telefone fixo. Saléo, você tem a GVT e agora você quer Oi, tá? O teu número fixo vai trocar para o número fixo. Aí o teu celular, você tinha, sei lá, eu Vivo, agora você quer para Claro, de celular
para celular, de número fixo para número fixo. Isso quer dizer que você vai migrar VGBL para PGBL. Opa, me embananei, tá? Volta. Você vai mudar VGBL para VGBL e você vai mudar PGBL para PGBL, tá? Então, você vai mudar coisas iguais com coisas iguais, tá? Gente, como esse aqui é um módulo um pouco mais difícil, eu preparei um bônus aqui, que é uma questão que, pelo amor de Deus, 85% das pessoas erram na prova, tá? Então eu vou deixar o QR Code aqui para vocês, ó, tira o print aqui, tenho certeza que depois dessa aula você vai acertar essa questão, tá? E claro, não deixe de fazer o teste dos 7 dias grátis aqui na Top, tá? Vai ajudar pra caramba nos teus estudos, tá? Galera, um beijo, um abraço, bons estudos a todos, até semana que vem e tchau!